Qual é a diferença entre hipertrofia e hiperplasia muscular? Se você trabalha com a prescrição do treinamento de força, você tem obrigação de entender isso. E, de fato, como o aumento do músculo se desenvolve. Porque hipertrofia é simples, né? É quase que intuitivo quando a gente pensa em hipertrofia. O que vai acontecer, né? Então o músculo vai hipertrofiar, vai aumentar ali a área de secção transversa. Mas o que é hiperplasia? Será que isso de fato ocorre ou não ocorre? Você precisa saber. Esse conteúdo é tão importante, na minha visão, que eu estou estruturando um curso para profissionais, para treinadores, para quem trabalha no universo de personal, né? E esse curso será voltado à prescrição do treinamento voltado à hipertrofia muscular. Eu vou falar de todas as bases. Eu pensei em colocar essa aula falando sobre esse artigo só lá, mas depois eu mudei de ideia e decidi disponibilizar aqui para vocês, então deem valor. Se você é treinador e não está no nosso grupo ainda, vou deixar aqui o link na descrição. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, é gratuito e você vai aprender muito com certeza. Mas vamos ao estudo. Quero que vocês prestem muita atenção aqui comigo, porque tem bastante detalhe esse estudo, tá? Então é importante que você tenha muita atenção. Quando nós observamos um músculo, então imagina, ó, nós pegamos aqui todo o músculo, né? Então o músculo completo. Quando nós vamos segmentando esse músculo, nós tiramos do músculo completo ali, né? Do músculo como um todo, o fascículo. Então nós dividimos esse músculo em fascículos. Dentro dos fascículos, nós temos as fibras musculares, que é a nossa célula muscular, nós temos as fibras. Dentro da fibra muscular, nós temos as miofibrilas, e formando essas miofibrilas, nós temos ali os nossos sarcômeros, né? E os nossos sarcômeros são formados por miofilamentos contráteis. Então imagina, eu estou quebrando do músculo inteiro e vou segmentando, né? Até chegar aos nossos miofilamentos contráteis. Então, quais são os nossos miofilamentos contráteis? Actina e miosina, né? Aqueles filamentos que ficam sobrepostos e deslizam, gerando a contração muscular. Quando nós pensamos em hipertrofia, o que acontece no nosso músculo de fato? Onde que o aumento no tecido ocorre? Pode acontecer nos nossos miofilamentos contráteis. Então, por exemplo, a miosina, o conteúdo de miosina pode aumentar. Então, nós podemos adicionar esse conteúdo nos nossos miofilamentos contráteis que ficam sobrepostos. Isso daqui pode aumentar. Nós podemos aumentar também o nosso conteúdo miofibrilar, então adicionar sarcômeros, seja ali ou em série, né, ou em paralelo. Então nós conseguimos aumentar esse conteúdo miofibrilar. Isso seria a nossa hipertrofia, tá? Agora, hiperplasia é aumentar a quantidade de fibras. Quando nós aumentamos a quantidade de fibras musculares, o número de fibras musculares, isso é conhecido como hiperplasia. Até então, tá, existe quase que um consenso de que a quantidade de evidência que nós temos para a hiperplasia acontecer frente ao treinamento de força é uma evidência muito pequena, não é uma evidência robusta, ou seja, nós trabalhamos muito mais com a possibilidade da hipertrofia, desse aumento nesse conteúdo que eu acabei de falar para vocês, do que no aumento na quantidade de fibras. Então nós teríamos uma mesma quantidade de fibras, então esse tecido aqui da fibra seria o mesmo, o que a gente aumentaria ali dentro seria o conteúdo de miofibrilas e dos nossos miofilamentos contráteis. Isso seria a nossa hipertrofia, beleza? Muito bem. Embora a hiperplasia seja algo com poucos dados, né, na ciência, dados controversos, inclusive, esse estudo aqui, de fato, quis testar a possibilidade disso acontecer, né? E aqui na introdução, ele fala que a hiperplasia ela ocorre, né, nos indivíduos, só que ela ocorre quando o feto ali está em formação. Depois que o bebê, depois que o indivíduo nasceu, né, ela não ocorreria mais, pelo menos nós não temos grandes dados hoje na ciência mostrando isso. E como basicamente os estudos, isso é um ponto fundamental, porque eu vou falar mais disso depois. Como que eles fazem para saber a quantidade de fibras que um músculo tem?
né? Porque, bom, para saber se aumentou a quantidade de fibras ou se diminuiu frente ao treinamento, você precisa entender, você precisa ter algum método para calcular a quantidade de fibras que tem ali no músculo. Então eles pegam o seguinte, eles pegam a área de secção transversa, eles fazem um corte transverso ali no músculo, e eles pegam essa área de secção transversa do músculo inteiro, eles pegam a área de secção transversa de uma única fibra, né? E eles traçam essa relação para saber a quantidade de fibras que tem, dentro do músculo todo. Eles fazem ali essa divisão para encontrar. Ou seja, eles não medem, eles não calculam, não pegam um músculo como um todo e vão calculando fibra por fibra. Imagina o trabalho de fazer isso. Imagina, nós temos uma limitação até mesmo em equipamento, né? Então eles não pegam de fato o músculo inteiro e vão contando fibra por fibra para saber quantas fibras no músculo tem. Eles fazem isso por cálculo. Isso, inclusive, a gente vai entender lá para frente que pode ser uma limitação no resultado do estudo. Aqui ele fala sobre densidade, né, dentro dos miofilamentos contráteis, mas a gente vai conversar disso depois. Agora, vamos aos métodos. O que eles fazem nesse estudo? Eles pegam ali 16 indivíduos que são treinados. Então, tem um alto nível de treinamento aqui, tá? A gente está falando de 5,9 anos de treinamento com desvio padrão ali de 3,5 anos. E eles traçaram ali um corte de força, né, produzida pela musculatura na flexão do cotovelo para que esses indivíduos fossem recrutados. E eles pegam também 3 indivíduos que não são treinados. Então eles vão pegar os dados desses indivíduos. Ou seja, isso é um ponto importante. Eles não vão aplicar uma metodologia de estudo dentro desses indivíduos em que eles vão colocar o indivíduo para treinar durante X tempo. Não é isso que vai acontecer. Esse daqui não é um estudo longitudinal, é um estudo transversal. Então ele é como se ele já selecionasse esses indivíduos de acordo com esses critérios que ele coloca, indivíduos que são mais treinados, indivíduos que têm um determinado nível de força, indivíduos que realizavam uma determinada quantidade de exercícios envolvendo flexão do cotovelo numa determinada intensidade. Então ele vai pegando esses indivíduos, ele seleciona esses indivíduos e ele seleciona indivíduos não treinados também e vai avaliar a partir dali. Ele pega e ele faz as análises nesses indivíduos. É como se ele estivesse olhando uma fotografia dos dados, tá? Não é um estudo longitudinal em que ele aplica um determinado teste, uma determinada metodologia, vai acompanhando como esse indivíduo vai se desenvolvendo e faz as análises pré e pós. Não é assim que esse estudo foi feito, beleza? Então, muito bem. Agora, a quantidade de dados que ele colhe aqui é muito interessante. Então ele vai medir ali a área de secção transversa do bíceps, ele escolhe o bíceps e ele mede isso através de ressonância magnética, o que é um método muito, muito validado, tá? Então, ele já começa bem. Além disso, ele vai fazer biópsia também no bíceps. Então, ele pega ali um pedacinho, remove um pedaço do tecido do bíceps e leva lá para o laboratório para analisar de fato qual é o conteúdo que tem ali dentro daquele segmento que ele tirou, né? Ele vai calcular a quantidade de fibras do tipo 1, quantidade de fibras do tipo 2, frente a um pedacinho que ele pegou. Ele não vai fazer isso no músculo todo. A biópsia é um pedacinho ali, beleza? E aí ele falou que eles selecionaram, né, nessa biópsia apenas o corte transversal, as fibras cortadas transversalmente, e essas fibras foram analisadas. Olha que interessante que ele faz, né? Eles contam aqui 500 fibras entre todos os participantes, entre as análises que eles vão fazer, né? Ele conta aqui, eles analisam um total de 500 fibras. E aí, dentro dessas 500 fibras, eles querem entender, bom, qual é o percentual de fibras do tipo 1 que tem e qual é o percentual de fibras do tipo 2 que tem. E frente à área total, contando a área total da soma ali de todas essas fibras, qual é a área das fibras do tipo 1, qual a área que todas as fibras do tipo 1 ocupam em relação à área total e qual é a área que as fibras do tipo 2 ocupam frente ali à área total. Então ele vai fazendo esses cálculos, né? Ele vai medindo e ele vai trazer esses resultados para a gente também.
e ele mede a quantidade total de fibras que tem no bíceps fazendo esse cálculo aqui, como eu falei para vocês. Então eles pegam a área de secção transversa de todo o bíceps, eles pegam a área de secção transversa da fibra, eles fazem um cálculo aqui para entender de fato, né, segundo esse cálculo, eles fazem uma divisão para entender qual a quantidade de fibras que nós temos. Então, novamente, ele não vai medir diretamente a quantidade de fibras que tem lá. Ele vai fazer isso, né, estimando essa quantidade através do cálculo. Eles pegam aqui também um microscópio, tá? E eles vão analisar, porque até aqui a gente está falando de fibra. Então até aqui a gente está falando do quê? A gente está falando dessa estrutura aqui, ó. A gente está falando da fibra. Então músculo, fascículo, até aqui a gente está falando de fibra. Então é assim que ele vai medir a fibra. Agora, e para medir essa menor estrutura aqui, miofibrila, que aí a gente está falando de um tantinho assim, ó. A gente está falando de um muito menor do que esse filamento aqui que eu estou fazendo, muito menor. Aí ele vai para um microscópio, tá? Então aqui ele vai para um microscópio para conseguir medir, né? O tamanho, a área da miofibrila, e para conseguir medir também o espaço entre a miosina. Olha que coisa interessante. O que é esse negócio de espaço da miosina, entre os filamentos de miosina? Imagina que tem os filamentos de actina e os filamentos de miosina, né? Muito bem, tem um espaço entre esses filamentos de miosina. Quando esse espaço é maior, quando o espaço entre os filamentos de miosina aqui é maior, significa que tem menos filamentos de miosina. Agora, se eu diminuo esse espaço, se esse espaço vem diminuindo, cabe mais filamentos de miosina. Então, quando existe uma diminuição nesse espaço entre os filamentos, significa que a gente aumenta a densidade ali de filamentos de miosina. É como se eu colocasse mais filamentos. Se eu diminuir o espaço entre eles, cabe mais filamento. Então, quando nós temos uma redução nesse espaço, isso é um indicativo de que o conteúdo desses filamentos contráteis está aumentando. Isso, né, é uma consequência aí da hipertrofia, ok? Então isso daí não seria hiperplasia. Hiperplasia é o aumento na quantidade de fibras, que até então não é comprovado, porque a gente só fala em hipertrofia, né? Os estudos, de fato, eles não comprovam de forma tão robusta hiperplasia, ok? Então é assim que eles medirão. Muito bem. Agora os resultados. Ele colocou vários gráficos aqui. Eu poderia vir apontando gráfico por gráfico, mas eu preferi ficar aqui de fato e descrever os resultados, porque aqui vai ser algo muito importante. Quando vai comparar a diferença na área de secção transversa, então aquele corte transverso no bíceps, quando vai analisar essa área entre indivíduos que foram expostos ao treinamento de força, indivíduos que já são mais treinados, altamente treinados, segundo os dados aqui, em relação a indivíduos que não são treinados, tem uma diferença de 70%. 70%, ok? Então, os indivíduos que são treinados têm uma área de secção transversa do bíceps 70% maior do que indivíduos que não são treinados. Ok, até aí já é algo esperado, né? Que alguém que treine, de fato, tenha um músculo maior, com maior espessura ali, né? Com uma maior área de secção transversa em relação a alguém que não treina. Até aqui, sem novidade nos resultados. Agora vem a parte que é mais legal, quando ele vai analisar a composição, o tamanho e o número de fibras que tem aqui, de acordo com a metodologia que eu apresentei. Então o que ele percebe? Que quando a gente compara indivíduos treinados e não treinados, dentro daquela quantidade de fibras que ele selecionou, né, a proporção entre fibra do tipo 1 e a proporção entre fibra do tipo 2, entre indivíduos que são treinados ou não treinados, essa proporção parece ser similar. Então, aqui ele traz, né, que na fibra do tipo 1, nós temos 48,3%, então, pensando em todas as fibras, 48,3% é do tipo 1 aqui, e
Isso daqui é para indivíduos treinados, né? Indivíduos não treinados tem aqui 45,7% e tem o desvio padrão. Ou seja, isso daqui não tem diferença estatística entre treinados e não treinados. E quando a gente pega as fibras do tipo 2, nós temos 51,7% da composição entre todas as fibras para os indivíduos treinados e 54,3% para os indivíduos não treinados. Então a proporção entre fibra do tipo 1 e tipo 2, pensando entre indivíduos treinados e não treinados, é muito similar. Quando a gente pensar na área que cada um desses tipos de fibra ocupa em relação ao todo, também não tem diferença entre indivíduos treinados e não treinados. Então quando a gente pensa na fibra do tipo 1, em indivíduos treinados, ela ocupa aqui 44,7%, mais ou menos aqui o desvio padrão, né, em relação à área total, e indivíduos não treinados, 43,9%. Já quando a gente pensa em fibras do tipo 2, 55,7% para indivíduos treinados e 56,1% para indivíduos não treinados. Então, quando a gente vai analisar a proporção, aqui eu só estou falando de proporção de fibra, a proporção na quantidade de fibra e a proporção na área, tá? Então é relativo àquela quantidade ali que ele traçou. Muito bem, agora quando a gente vai para a área absoluta da fibra, então veja bem, quando a gente vai pegar lá a área da fibra do tipo 1, pega lá a área da fibra do tipo 1 e compara indivíduos que treinaram e indivíduos que não treinaram, e a área da fibra do tipo 2, indivíduos que treinaram e indivíduos que não treinaram, aí o que se espera é que o indivíduo que treinou tem uma área maior, né? E é realmente o que acontece. Os indivíduos que treinaram, quando a gente pensa no tipo 1, fibra do tipo 1, tem uma diferença em 27%, ou seja, são 27% maiores essas fibras do tipo 1, em média, em relação ao grupo que tem indivíduos não treinados, tá? Que aqui tem a diferença, né, entre os dados. Eu só tô falando em percentual porque como tem dado pra caramba, né, se eu for entrar na minúcia do negócio aqui, vai demorar 2 horas esse vídeo. Quando a gente pensa na fibra do tipo 2, os indivíduos treinados levam uma vantagem de 31%, então a fibra tem uma área 31% maior do tipo 2, tá? Em relação a indivíduos não treinados. Até aqui tá tudo certo, né? Porque a proporção entre o tipo de fibra tá similar entre os grupos, a área que cada uma das fibras ocupa em relação ao todo tá similar entre os grupos. Quando a gente vai analisar a área de cada fibra, o grupo que treinou leva vantagem, o que se espera que a fibra tenha uma área de secção transversa maior, né? Então até aqui, sem novidade. Agora vem a brincadeira. Número de fibras. Veja bem, pessoal. Um indivíduo que treinou e um indivíduo que não treinou, se a hiperplasia não fosse acontecer, o que se espera? Que a fibra muscular, ela pode ficar maior, né, porque a gente aumenta ali o conteúdo de miofibrila. Então, a fibra, ela pode ter uma área de secção transversa maior, a gente aumenta o conteúdo miofibrilar, a gente aumenta o conteúdo dos miofilamentos contráteis. Então tá tudo certo a fibra ter uma área maior. Só que ela não aumentaria a quantidade de fibras. Então, um indivíduo destreinado, não treinado, né, e um indivíduo que treinou, se não ocorresse a hiperplasia, se só hipertrofia acontecesse, o que aconteceria é só que essa área, né, aumentaria da fibra por causa dessas adaptações, mas não a quantidade de fibras. E o que ele nota aqui é diferente. Os indivíduos que treinaram apresentaram 34% mais fibras, em quantidade de fibras, do que os indivíduos que não treinaram, né, os indivíduos não treinados. Lógico, veja bem, como é que ele chegou nesse número? Como é que ele chegou nesse número aqui de 34% maior? Lembrem-se, ele pegou a área de secção transversa do músculo todo, aí ele pegou a área de secção transversa da fibra, fez o cálculo para saber, né, quantas fibras de fato caberiam dentro daquele todo. E aí ele sabe a quantidade que tem, e ele fez isso com indivíduos treinados e não treinados. E ele descobriu que os indivíduos treinados têm um aumento aqui de 34%. Será que isso daqui é hiperplasia? Pode ser, né? Na verdade tem um grande indicativo até agora, que é hiperplasia, né, que não é hipertrofia, ok?
Mas esse daqui é um dos principais dados. Novamente, todos esses gráficos aqui embaixo mostram isso daqui, só que mostra em gráfico, né? Mas como eu falei, eu prefiro detalhar aqui os números. Até agora a gente falou de fibra. Agora a gente vai falar de milfibrila. Então, novamente, fibra, milfibrila, né, que é composta ali por sarcômeros. Então vamos lá. O que ele encontrou? Que a área da milfibrila foi um pouco menor em indivíduos que treinaram em relação aos indivíduos não treinados. Puta, cara, como assim? Não era para essa área da milfibrila no indivíduo que treinou ser maior também? Não era para essa área ser maior também? Porque assim, né, é o que se esperaria. A gente vai entender depois qual é a justificativa dele para isso. Né, deles, qual que é a possibilidade disso ter acontecido. Na verdade, nem eles têm uma teoria, né? Tem uma hipótese aqui, né? Mais ou menos a hipótese, mas eles dão alguma explicação que a gente já vai ver. Agora, o número de milfibrila, porque agora a gente falou de área. A área de milfibrila foi um pouco menor no grupo que treinou. Agora, a quantidade de milfibrilas que tem dentro de uma fibra foi significativamente maior, né, pro grupo que treinou. Quanto maior? For 49% maior. Então a quantidade de milfibrilas foi 49% maior em relação ao grupo que o grupo que treinou em relação ao grupo que não treinou. E quando a gente analisa a quantidade total de milfibrilas pensando no músculo como um todo, tá? Porque aqui a gente analisou a quantidade de milfibrilas em cada fibra. Então a quantidade de milfibrilas em cada fibra foi 49% maior no grupo que treinou. Agora, quando a gente pensa na quantidade de milfibrilas em relação a todo o músculo, foi 105% maior no grupo que treinou, nos indivíduos que treinaram em relação aos indivíduos não treinados. Por que será que aumentou a quantidade de milfibrila em relação à fibra e aumentou a quantidade de milfibrila em relação ao todo, a todo o músculo, mas a área da milfibrila não aumentou? Porque até aqui a área da fibra aumentou. A área da fibra foi maior, tanto na área da fibra do tipo 1 quanto na área da fibra do tipo 2. E quando a gente analisa a média aqui, foi maior no grupo que treinou, da fibra. Agora, quando a gente olha para milfibrila, não foi maior. Esse daqui foi o único resultado que não foi maior. Na verdade, a gente teve um resultado que foi similar entre a proporção na fibra do tipo 1 e do tipo 2, na área que cada fibra ocupa em relação ao todo, né? Na proporção ali de área de fibras do tipo 1 em relação ao todo e fibra do tipo 2, mas esse resultado aqui foi o único que deu menor no grupo que treinou. Muito bem, a gente já vai entender isso daqui, tá? Não foge do vídeo não, eu sei que é técnico, sei que é complexo, mas é importantíssimo que você tenha esse nível de conceito, tá? Para ser um profissional diferenciado. Agora, no espaço da miosina, lembra o que eu falei, né? Espaço da miosina. Então, quanto menos espaço você tem entre os milfilamentos de miosina, significa que você consegue ter mais desses milfilamentos acoplados, mais desses milfilamentos ali aglomerados. Aumenta o packing, que ele chama, né? Então, você aumenta esse conteúdo, aumenta a densidade. E o grupo que treinou teve esse espaço diminuído em 7% em relação aos indivíduos que não são treinados. E isso é uma vantagem, porque quando você tem um espaço entre os milfilamentos menor no grupo que treinou, significa que o grupo que treinou pode ter mais milfilamentos ali de miosina. Pessoal, isso daqui até agora indica que assim, principal ponto, aumentou a quantidade de fibra em 34%. Aqui a gente consegue ver, tá? Como eu falei para vocês, aqui tem os dados, mas aqui nessa última figura ele mostra pra gente onde o grupo os indivíduos que treinaram tiveram vantagem em percentual em relação aos indivíduos que não treinaram. E aqui na quantidade, esse number aqui, né, a quantidade de fibras que dos indivíduos que treinaram deu 34% maior em relação aos indivíduos que não treinaram. E aí, só a área da milfibrila que deu menor aqui, né, nos indivíduos que treinaram.
Mas vamos lá, como é que ele vai discutir esses dados? Como ele justifica que teve uma redução, o grupo que treinou teve uma redução na área da milfibrila em 16% em relação ao grupo que não treinou? Bom, ele fala que o conteúdo, a área da milfibrila, tem interferência do crescimento dessa milfibrila, né? Então, desse incremento de sarcômeros, mas ele cita a possibilidade de acontecer aqui proliferação e divisão dessas milfibrilas. Então, basicamente, se essas milfibrilas conseguem se dividir, imagina, você tem uma milfibrila, né? E tem uma divisão nessas milfibrilas, você aumenta a quantidade de milfibrilas ali, mas você não aumenta a área delas. Você aumenta a quantidade de milfibrilas presentes, mas você não aumenta a área delas. Ele até diz que esses resultados são um pouco difíceis de explicar, né? Mas essa daqui seria uma possibilidade para a área da milfibrila ter dado menor, porque pode ter acontecido essa divisão aqui nas milfibrilas. Agora, como é que ele explica, de fato, né, o aumento no número de fibras para o grupo que treinou, né? Como que ele aumenta, como que ele explica esse aumento no número de fibras? Primeiro de tudo, ele diz que quando a gente pega um músculo que é penado, então, por exemplo, vamos pegar aqui, o que é um músculo penado, né? Então, esse músculo que tem as fibras, né, em angulação, assim. Quando a gente pega esse músculo, por exemplo, pega o reto femoral aqui, né? Esse exemplo do reto femoral. Quando você começa a aumentar o comprimento do fascículo, o comprimento da fibra, você não aumenta a espessura, você aumenta o comprimento. Imagina, ó, aqui, ó, tem a fibra, né, assim. Quando você começa a aumentar o comprimento, se você faz um corte na área de secção transversa e você vai olhar a área de secção transversa, a área de secção transversa pode ter dado maior. Só que não foi por de fato no aumento na quantidade de fibras que tinha ali. Foi por causa do comprimento da fibra que aumentou. O comprimento desse fascículo, né, que pode ter aumentado. Isso pode acontecer em músculos que são penados. Então, se ele avaliasse um músculo que é penado, ele poderia pegar uma área de secção transversa do músculo que é maior, né, por causa desse aumento no comprimento do fascículo ali, das fibras, e isso não representar, de fato, um aumento na quantidade de fibras, mas representar esse aumento no comprimento. Isso poderia acontecer, seria um erro, né, se ele fosse avaliar um músculo que é penado. Ele até cita aqui o vasto, né? O vasto lateral. Agora, ele não faz isso. Ele avalia o bíceps. O bíceps não tem essa formação. Se vocês olharem aqui o bíceps, por exemplo, que é um músculo fusiforme, as fibras dele são mais dispostas assim, né? Elas são mais dispostas dessa maneira. Então, se ele aumenta, se a fibra começa a aumentar o comprimento dela, se o fascículo aumenta o comprimento, e você vai lá e faz um corte na área de secção transversa, esse corte, essa área de secção transversa, não, teoricamente, não aumentaria por causa do aumento do comprimento do fascículo, ou se aumentar de alguma maneira, se tiver algum nível de interferência, vai ser um nível de interferência muito menor do que se fosse um músculo penado. Então eles já escolheram um músculo em que, né, não teríamos esse problema na análise. Esse problema não seria observado. Tá? Agora, ele fala aqui que eles também não podem tirar a possibilidade do indivíduo que é treinado já ter uma quantidade de fibras maior desde o início. Eles pegaram indivíduos ali que já tinham uma quantidade de fibras maior do que indivíduos que não eram treinados. Existia essa possibilidade, né? Porque também ele fez aqui novamente, isso daqui não é um estudo longitudinal, ele tirou uma fotografia dos indivíduos. Então, ele traz isso como uma limitação do estudo, como uma possibilidade de interpretar esses dados, tá? No final das contas, esses foram os maiores pontos que ele debateu aqui, né, nesse estudo, e nas limitações também, por não ser um estudo que é um estudo longitudinal, por ser um estudo transversal. Mas, de qualquer forma, pessoal,
34% no aumento aqui na quantidade de fibras, mesmo que tenha erro de medida, mesmo que ele errou a medida, né? Mesmo que tenha interferência de todos esses pontos que ele falou, é algo para acender uma luzinha na nossa cabeça. Será que a hiperplasia não pode acontecer mesmo? E veja bem, eu também não quero extrapolar nenhum desses dados. Todo estudo mostra isso? Não, pessoal. Inclusive tem uma revisão, vou trazer ela para vocês depois, né? Agora de 2025, que eles mostram que nós não temos dados suficientes para dizer que hiperplasia acontece de fato. Poxa, eles vão medir através de cálculo, né, desse cálculo em relação à área de secção transversa total do músculo e da fibra, para saber a quantidade de fibras que tem. Eles não vão ali e medem de fato toda a quantidade de fibras, tem limitações nesses dados aqui. Então nós não podemos pegar esse estudo e dizer hiperplasia acontece. De fato. Não, a gente não pode fazer isso. Nós podemos acender uma luzinha aqui na nossa cabeça, nós podemos agora ter uma noção de que, calma lá, isso pode acontecer. Tem dado ou outro, tem evidência ou outra aqui que está mostrando que existe a possibilidade disso ocorrer, de aumentar a quantidade de fibras que nós temos. Mas nós podemos bater de forma categórica e falar, existe isso? Não. Não podemos porque os dados são limitados nesse aspecto, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Sei que esse daqui foi um estudo um pouquinho mais técnico. Me contem depois o que vocês acharam. Me contem depois se essa linha de estudo é uma linha que agrada a vocês. E, novamente, se você não está no nosso grupo ainda, clica ali no link da descrição e entra no nosso grupo de WhatsApp. Nós nos encontramos no próximo vídeo.